Olá, alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor João Batista novamente que vos fala e nós vamos agora dar continuidade ao nosso novo assunto e à nossa última aula. Então, hoje iremos dar início ao conteúdo sobre a Revolução Russa. Se vocês lembram bem, na nossa aula da Primeira Guerra Mundial, nós tínhamos falado que a Rússia tinha saído da guerra por conta das revoluções que estavam ocorrendo no país. Não é isso? Hoje iremos entender um pouquinho sobre esse assunto, sobre a Revolução Russa. Para isso, livro didático de vocês, a partir da página 56, página 57 e em diante, vamos fazer aqui a leitura e fazer algumas explicações, ok? E vou colocar para vocês também um slide demonstrando também algumas figuras, algumas imagens, tá bom? Então vamos lá. A Rússia, pessoal, que teve a sua revolução em 1917, ela tem alguns antecedentes. A Revolução Russa de 1917 não foi apenas uma revolução única em si. A Revolução de 1917 ela é um marco, um fato principal. Mas as revoluções internas que ocorreram antes foi que marcou então essa Revolução Russa. E também a derrubada da monarquia absolutista da Rússia, que era o czarismo. Ok? Vamos fazer a leitura do livro de vocês, página 57, para melhor compreensão. Certo? Do século XVI ao século XX, mais especificamente até 1917, a Rússia foi uma monarquia absolutista governada por um czar, a autoridade mais importante do império. O monarca russo tinha em suas mãos todos os poderes e o apoio da Igreja Ortodoxa Russa e da nobreza proprietária de terras. Vamos continuar. Na segunda metade do século XIX, a Rússia foi governada pelo czar Alexandre II, entre 1855 e 1881, que iniciou um programa de reformas liberais com o intuito de transformá-la em uma nação moderna e industrializada. Ele aboliu a servidão, distribuiu terras aos camponeses, incentivou as atividades industriais e a fundação de bancos, melhorou o ensino e reorganizou o exército. As reformas iniciadas por Alexandre II tornaram a Rússia um país de grande contraste. De um lado, a sociedade russa apresentava características que se assemelhavam ao feudalismo, com cerca de 80% da sua população vivendo no campo com condições miseráveis. De outro lado, reformas modernizantes impulsionadas pelo Estado czarista permitiram que o processo de industrialização avançasse no país, com a construção de ferrovias e a instalação de indústrias siderúrgicas, o crescimento acelerado da indústria têxtil e o incremento da produção do ferro, carvão e petróleo. Nas fábricas, os operários eram submetidos a condições insalubres, jornada de trabalho de 12 a 16 horas ao dia, baixos salários e risco de acidentes. Além disso, não havia legislação trabalhista, direito de greve ou de organização sindical. A exploração do operariado impulsionou a organização de greves e sindicatos e a difusão das ideias socialistas de Karl Marx e Friedrich Engels no país. Antes, como nós estamos vendo aqui, a monarquia tomou todas essas medidas, né? Começou a criar, então, a expansão da indústria, o cercamento de territórios, a população era 80% camponesa, e o czarismo, né, a monarquia absolutista da Rússia, começou a fazer os cercamentos desses territórios, obrigando até as pessoas a então procurar trabalho, né, das indústrias que estavam se formando. Só que essas pessoas trabalhavam de 12 a 16 horas por dia. Esses movimentos aqui, pessoal, vai gerar, então, um conflito que vai ser lido na página 58, o Domingo Sangrento, que é a primeira revolução que vai ocorrer, que é o Manifesto de 1905, né? Por quê? Vamos entender. Em 1904, tinha fim uma guerra entre Rússia e o Japão, e havia sido causada pelas pretensões expansionistas dos dois países. O exército russo saiu derrotado. O país mergulhou em uma crise financeira e as tensões sociais aumentaram. Em janeiro de 1905, operários em greve e suas famílias dirigiram-se ao palácio do czar Nicolau II, neto de Alexandre II, em São Petersburgo,
levavam um abaixo-assinado reivindicando direito de greve, melhores condições de vida e a convocação de uma Assembleia Constituinte. A manifestação foi reprimida pela Guarda Imperial, resultando na morte de centenas de manifestantes. Esse dia ficou conhecido como Domingo Sangrento. Olha só, diante do trabalho que eles tinham de 12, 16 horas, né, eles exigiram, foram até o Palácio do Czar, exigir melhores condições de trabalho, direito de greve e até uma Constituição que beneficiasse o trabalho deles. Só que o Nicolau II, Czar, rei do período, filho do Alexandre II, que já tinha falecido, acolhe essas pessoas, acolhe, entre aspas, né, com bombas, com tiros, com armas. E muitas pessoas morreram, por isso que esse fato foi conhecido como Domingo Sangrento. Vamos colocar como aqui uma das primeiras revoluções internas que ocorreram antes da Revolução Russa em si, certo? O acontecimento gerou uma onda de protestos e greves por toda a Rússia e ficou conhecido como Revolução de 1905. Para pôr fim ao movimento, além de reprimi-lo, o Czar fez algumas concessões como a instalação de um parlamento, a permissão da existência de partidos que faziam oposição ao regime, como o Partido Operário Social Democrata Russo, que havia sido fundado em 1898 e funcionava na clandestinidade. Contudo, muitos historiadores acreditam que a consequência mais importante da Revolução de 1905 foi que ela impulsionou a formação de organizações com representantes eleitos por operários, camponeses e soldados. Essas organizações ficaram conhecidas como sovietes e teriam um papel fundamental na história posterior da Rússia. Então, depois desse Domingo Sangrento que ocorreu, o Czar Nicolau II cria então a Duma que é um parlamento, né? Ele vai criar a Duma, que é o parlamento, permitindo aí uma maquiagem, né? Permissão da existência de partidos que faziam oposição ao seu regime. Então, alguns partidos faziam oposição à monarquia absolutista do Czar. Ele vai criar essa Duma, né? Que é a permissão de alguns partidos para poder ficar perto ali e reivindicar alguns direitos. Só que, na verdade, pessoal, isso é apenas uma maquiagem, ok? Então, a Rússia na Primeira Guerra Mundial. Lembra que a Rússia saiu da Primeira Guerra Mundial? Ela saiu. Vamos entender o motivo. Nicolau II lançou a Rússia na Primeira Guerra Mundial com o objetivo principalmente de dominar o acesso do Mar Negro ao Mar Mediterrâneo e afastar a influência do Império Austro-Húngaro na Península Balcânica. No entanto, o país estava despreparado para enfrentar o exército alemão. Muitos soldados russos eram camponeses e combatiam o inimigo com armas tecnologicamente inferiores. Além de a produção industrial e o sistema de transporte do país não atender às necessidades postas pela guerra. Para a Rússia, a guerra trouxe consequências sérias: crescimento das rebeliões populares e das greves operárias, inflação desenfreada e redução da produção agrícola, situação que gerou revoltas de soldados que combatiam na frente de batalha e fome em todo o país. Em fevereiro de 1917, rebeliões populares, greves gerais, revoltas armadas de soldados contra seus comandantes, uma grave crise de abastecimento e atuação de soviéticos no campo e na cidade criaram uma situação revolucionária na Rússia. A grande liderança surgida nesse processo foi o soviético da cidade de Petrogrado, atual São Petersburgo. Controlados pelos mencheviques e pelo Partido Social Revolucionário, o soviético pressionou a Duma, parlamento russo, para nomear um novo governo em torno de um programa liberal. Diante dos acontecimentos, o Czar foi obrigado a abdicar. Então, como o Czar apoiava a permanência da Rússia na guerra, e os partidos que eram de oposição pediam a retirada, né, na verdade, da guerra, então ele foi obrigado a abdicar. Certo? Após a queda do Czar, a Rússia passou a ser dirigida por um governo provisório, de orientação liberal. Inicialmente, o ministro da guerra, o socialista revolucionário Alexandre Kersky, conquistou cada vez mais poder e, em julho, assumiu o cargo de primeiro-ministro. Porém, a decisão do novo governo de manter a Rússia na Primeira Guerra gerou violenta oposição liderada pelos bolcheviques. Vamos entender agora a revolução. Agora vai vir aqui os bolcheviques, Lenin, a participação de Lenin nesse assunto.
A direção política da Revolução de Fevereiro coube aos socialistas revolucionários e aos mencheviques, em aliança com os setores liberais da Rússia. Na ocasião, a maior parte da liderança bolchevique estava exilada ou presa na Sibéria, como Vladimir Lenin e Leon Trotsky. Ao retornar do exílio em abril de 1917, Lenin escreveu a tese de abril, chamando os bolcheviques a derrubar o governo provisório e a entregar o poder aos sovietes. A tese de Lenin foi aprovada pelo Partido Bolchevique. Em outubro de 1917, novembro no calendário ocidental, os bolcheviques tomaram o Palácio de Inverno e depuseram o governo liberal de Kerensky, sob liderança de Vladimir Lenin. Os sovietes assumiram o poder. Atendendo ao apelo popular, o novo governo retirou a Rússia da guerra ainda em 1917. Então, Lenin retirou a Rússia da guerra em 1917. Em março do ano seguinte, os bolcheviques assinaram com as potências centrais o Tratado de Brest-Litovsk, que retirava os países oficialmente da guerra. O custo foi alto. A Rússia perdeu a Polônia, a Finlândia, a Bessarabia, território dividido entre as... E perdeu também a Letônia, Estônia e Lituânia. Além dessas medidas, o novo governo estatizou bancos, estradas de ferros e indústrias, e confiscou as terras da nobreza e da igreja, que foi distribuída entre os camponeses. As medidas revolucionárias do novo governo expropriaram a burguesia, a nobreza e os membros da igreja, atingindo também empresas estrangeiras com investimentos no país. A reação desses setores levou o país à guerra civil. Então, o que ocorre, né? Vamos aqui com a saída da guerra, certo? Lenin vai assumir, então, essa parte aí do partido bolcheviques, certo? Assumindo, então, a Revolução Bolcheviques e vai assumir aí algumas lideranças. Guerra Civil, Comunismo de Guerra. Vamos só fazer essa leitura aqui para encerrar. A guerra civil entre os bolcheviques e seus inimigos internos e externos começou em 1918. Do lado, os contra-revolucionários formou-se o Exército Branco, reunindo oficiais czaristas, aristocratas burgueses, apoiadores de uma aliança de 14 potências estrangeiras, entre elas Estados Unidos, Grã-Bretanha, França e Japão. Do lado bolchevique estava o Exército Vermelho, comandado por Leon Trotsky, que era junto com Lenin. Diante da guerra civil e das dificuldades que ela gerava, Lenin estabeleceu o comunismo de guerra. O programa definiu o confisco das colheitas no campo para abastecer os soldados e a população urbana, a suspensão da liberdade da imprensa, de greve e de associação, a proibição dos partidos mencheviques e socialista revolucionário e a execução do czar e sua família, que estavam presos. Lenin executou toda a família monarquista do czar, certo? O czar e toda a sua família, para assim acabar de vez com o monarquismo, a monarquia czarista na Rússia, e então implantar a Revolução Socialista, uma nova revolução, certo? A guerra terminou em 1921 com a vitória do Exército Vermelho e a sobrevivência dos Estados socialistas. A Rússia soviética, porém, estava em colapso. As produções agrícola e industrial diminuíram, as principais cidades tinham se esvaziado e as minas estavam abandonadas e os transportes desmantelados. Estima-se que a fome que devastou o país no inverno de 1921 e 1922 tenha causado a morte de aproximadamente 5 milhões de pessoas. Então, nós vamos entender na atividade que nós vamos ter, certo? Essa aqui foi a leitura que nós fizemos da Revolução Russa. Não deu tempo de fazer a leitura toda. Isso aqui agora vai ser com vocês. Chega na leitura até mais ou menos Stalin, tá? A ditadura de Stalin, certo? Lenin vai morrer, que vai substituir ele vai ser Stalin. Lenin vai ser o líder dos bolcheviques e vai liderar essa Revolução Russa. Tá, pessoal? Nós fizemos a leitura desse assunto sobre a Revolução Russa e agora nós iremos fazer a nossa atividade. A atividade será passada no grupo do WhatsApp. Vocês irão concluir a leitura desse capítulo, tá? Entendendo então a Revolução Russa e responder as questões que irei passar. As questões vai fazer com que você possa compreender melhor esse assunto, certo? Nós fizemos a leitura para uma melhor compreensão.
Entendendo que a Revolução Russa teve seus papéis, né, pessoal? Entendendo que a Revolução Russa ela teve seus papéis, certo? Então agora nós vamos entender um pouquinho mais, fazendo a leitura e responder as questões. Um abraço, fique com Deus. Qualquer dúvida, estou aqui.